Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Perguntas e Respostas do MEI. Eu sou o Gustavo Ribeiro e esse é o espaço para você que é MEI e que quer mais crescimento com menos estresse com a burocracia do microempreendedor individual. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo, essa aula, esse quadro Perguntas e Respostas com seus amigos, com suas amigas microempreendedoras individual. Lembrando que esse quadro vai ao ar todas as sextas-feiras. Já estamos no episódio 6, tá certo? Bom, selecionei aqui as perguntas da semana, lembrando que esse quadro tem como objetivo responder as dúvidas, os questionamentos, os anseios que eu recebo na nossa comunidade, lá no Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube. O objetivo é selecionar essas perguntas, eu não consigo responder todas, são muitas perguntas que chegam, mas a ideia é selecionar ao longo da semana as principais perguntas, as top perguntas e responder para você no quadro Perguntas e Respostas que vai ao ar então na sexta-feira, tá certo? Bom, vamos lá, já vamos então para as perguntas dessa semana. Foram aí 7 perguntas nessa semana selecionadas e já vamos aqui para a primeira pergunta. Vamos ver qual é a pergunta que foi feita aqui pelo microempreendedor, pela microempreendedora. No momento em que conclua a formalização, então aqui é um microempreendedor, uma microempreendedora que está se formalizando ou pensando em se formalizar, pensando em registrar, eu preciso já pagar os R$ 56 ou só no mês seguinte? Então aqui está se referindo ao valor referente ao DAS, para pagamento dos impostos, o boleto mensal que o MEI precisa pagar, pode variar aí um pouquinho, né? Não é exatamente R$ 56, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo das suas atividades, mas quando você faz o registro, você não precisa já pagar o boleto no mesmo mês do registro, você vai pagar somente no próximo mês. Como é que funciona? Você tem os períodos aquisitivos, tá? Então, por exemplo, nós estamos agora no mês de junho. Então, eu tenho o boleto do período aquisitivo do mês de junho, que vai vencer somente no mês que vem. Então, os boletos do MEI, eles sempre vencem no próximo mês. Então, o boleto de janeiro vence em fevereiro, o boleto de fevereiro vence em março, o boleto de março vence em abril e assim sucessivamente. Sempre no dia 20 ou no próximo dia útil, caso o dia 20 cair no final de semana. Então, você, ao registrar sua empresa MEI, você não vai precisar pagar já de imediato. Mas com certeza no próximo mês você já vai ter que pagar referente a este mês de abertura, ok? Então, só para recapitular, você sempre paga o boleto do mês atual, o vencimento do boleto do período aquisitivo do mês atual é sempre para o próximo mês, tá bom? Muito boa pergunta. Vamos lá para a pergunta 2. Olha só o que diz aqui. Recebo pensão alimentícia. Se eu abrir o MEI a perco? Não vai perder, até porque a pensão alimentícia não é um benefício previdenciário. Tem alguns benefícios que você pode perder ao registrar o MEI, como Bolsa Família, pode, não que vai. Bolsa Família, LOAS, benefício de prestação continuada e outras questões aí, tá? Mas no caso da pensão alimentícia, não é um benefício previdenciário, você não está recebendo nada do governo, e sim do pai ou da mãe. Obviamente que os pais também podem pleitear, em alguns casos, a pensão alimentícia, mas você não vai perder, não, a sua pensão alimentícia. O pai ou a mãe aqui, eu acredito que seja o pai, não vai deixar de pagar. Não existe nenhuma lei que diga que ele não deve mais pagar a pensão alimentícia caso você abra uma empresa MEI. Não tem impeditivo nenhum para isso, tá? Vamos lá para a terceira pergunta. Olha só. Consigo transferir meu MEI para meu marido? Então, é uma microempreendedora, possui uma empresa MEI registrada, o CNPJ MEI, e quer saber se pode transferir para o marido dela. E aí, assim, ela não precisa dar baixa. Não é possível transferir. CNPJ MEI não é passível de transferência. Então, você não vai poder realizar ou passar para o seu marido ou para quem quer que seja. Então, no seu caso, o que eu recomendo? Você faz a baixa da sua empresa MEI e o seu marido, se ele não tiver nenhum impeditivo, ele faz o registro no nome dele mesmo sem problema nenhum. Mas a transferência não é possível, não é permitido, não tem como fazer. Bom, vamos lá para a quarta pergunta da semana. Olha só, outro relacionado à abertura de e-mail. Várias perguntas dessa semana relacionadas à abertura de e-mail. E aqui diz o seguinte: abri meu e-mail em maio e quero cancelar agora dia 20 de junho. Tenho que fazer a declaração? Tem que fazer a declaração. Né? A declaração de extinção ela só não é obrigatória quando você faz a abertura da empresa MEI e faz a baixa no mesmo dia. Nesses casos, não é preciso realizar a declaração. No seu caso, como você abriu no mês e encerrou, fez o cancelamento no mês seguinte, então você já vai ter que fazer sim a declaração, a gente chama de declaração de extinção neste caso, e você vai informar, caso tenha, você vai informar a receita que você teve ao longo desses
desses dias em que a sua empresa MEI ela ficou aberta. E claro, lembrando também que você vai precisar pagar o DAS aí desses 2 meses, do mês de maio e também do mês de junho, legal? Vamos lá, vamos para a pergunta número 5, a quinta pergunta da semana. Vamos lá, relacionada aqui a notas fiscais. Eu terei que ter todas as notas de venda para comprovar no final do ano? E aqui essa pergunta, se não me falha a memória, ela foi realizada num vídeo sobre declaração. Então, essa pergunta está relacionada com a questão da declaração. Se a pessoa ela precisa comprovar, através de notas fiscais, todo o valor informado lá na declaração anual. E eu digo que não, não precisa. Por quê? Porque, inclusive, o MEI não é obrigado a emitir notas fiscais em todas as suas vendas para a pessoa física, apesar de eu recomendar, tá? Então, você não necessariamente precisa demonstrar ou ter todas as notas. O que é recomendável, se você vendeu com nota, é ideal que você mantenha, inclusive a legislação obriga você a manter arquivado por alguns anos esses documentos, né? Hoje, como as notas são eletrônicas, então, não sei se é o seu caso, o MEI pode emitir em talão também, mas se você emitiu eletronicamente, você tem como buscar esses dados. Então, o ideal é sim que você mantenha guardado, arquivado as notas de venda para uma possível comprovação. Tá? Mas você pode realizar sua declaração mesmo que você não tenha as notas. E vamos aqui para a sexta pergunta da semana. Eu tentei entender a parte de flegar sobre o Simples Nacional. Aqui essa pergunta ela foi feita num vídeo sobre o registro de MEI. E ao longo do processo de registro do MEI, bem no final, depois que você insere todas as informações sobre a sua empresa, bem no finalzinho, tem alguns termos de ciência, onde você concorda com os termos de registro e de aprovação do seu CNPJ como microempreendedor. E lá tem 3 itens que você precisa marcar, que é o flegar aqui que o nosso seguidor colocou aqui, né, que o nosso espectador colocou. Você tem que marcar 3 opções. Então você está tendo, ao marcar essas 3 opções, você está concordando com os termos de que você pode ter uma empresa MEI, de que a sua empresa MEI ela vai se enquadrar no Simples Nacional, etc e tal, né? Então, não tem que fazer. Para você finalizar o seu registro, obrigatoriamente você tem que flegar, você tem que marcar essas 3 opções, tá? Então, essas 3 opções estão relacionadas aos termos de ciência. Você está concordando, então, com todas as obrigações, com tudo aquilo que é necessário, com os pré-requisitos para se transformar, para se tornar um microempreendedor individual, tá bom? Muito boa pergunta. Vamos à sétima e última pergunta aqui da semana. Os 3 meses de pandemia que foram jogados para frente contam como atraso? Não, não contam como atraso, porque você não atrasou o pagamento. Esses boletos eles foram prorrogados, eles foram jogados lá para frente. Lembrando, né? Os boletos de março, abril e maio, em função da pandemia, foram prorrogados para pagamento em outubro, novembro e dezembro. Então você não atrasou o pagamento, os pagamentos estão em dia. Então não vai contar como atraso, e sim uma prorrogação, não vai ter problema nenhum no seu INSS, para fins de contagem de carência e nem nada nesse sentido, tá? Então não conta como atraso não. Só vai contar como atraso se chegar lá em outubro, novembro e dezembro e você não pagar os boletos. Aí sim eles estarão atrasados, beleza? Bom, pessoal, essas foram as perguntas aí da semana. Eu espero que ao longo dessas 7 perguntas eu tenha conseguido tirar a tua dúvida ou clarear, esclarecer um pouco mais de como é que funciona o MEI, quais são as principais dificuldades, quais são os principais cuidados que você precisa ter. Se você tem alguma dúvida ainda, deixa ao longo dos comentários aí na semana, assiste os vídeos, assiste as aulas, deixa as suas dúvidas lá nos comentários e talvez você possa aí na semana que vem ter a sua pergunta respondida aqui no quadro Perguntas e Respostas do MEI. Não se esquece de se inscrever no canal se você gostou, dá um like, compartilha e vamos para cima, rumo ao próximo nível. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.